Se vocês vissem a gambiarra que eu fiz pra gravar hoje. Hoje é tipo sem luz, sem enquadre, não tô nem em casa. Tô gravando com a frontal, porque atrás da câmera tem uma porta de vidro. E se eu virasse a câmera, primeiro que eu não ia conseguir ajustar, segundo que quem passasse lá fora ia ver. Hoje eu tô no lugar onde eu trabalho, no coworking que eu trabalho. E ontem eu já não consegui gravar. Olha o eco que tem aqui. Gente, meu marido vai passar mal. A luz tá boa. Não teria do que ele reclamar. Agora, esse eco... Enfim, ontem não gravei. Ontem foi domingo. Eu saí super cedo de casa, cheguei super tarde. Não ia conseguir esconder do Edinho a gravação. E eu ainda estou adorando esse segredo. Hoje é o 5º dia, inclusive, que eu gravo e ele não sabe. Eu acho que ele não sabe. Também cheguei tarde, cansada. A pauta que eu pensei em trazer eu não ia nem conseguir desenvolver ontem, então veio pra hoje. Eu não sei se ele não sabe, porque eu uso o Canva pra fazer as thumbs, né, do vídeo. E ele também usa o mesmo Canva que eu, a gente paga uma assinatura familiar. E, por mais que eu guarde as thumbs numa pastinha e tudo mais, quando você entra na página, você vê os últimos arquivos trabalhados. E tem uma parte de fazer upload de imagem, que também ficam todas as últimas imagens que foram subidas? Que subiram no sistema. Então, assim, tá na fuça dele. Ou ele viu as thumbs e não veio atrás do canal e de saber o que é. Ou ele tá fazendo o trabalho dele de homem magnificamente, de não prestar atenção em algo que tá logo abaixo do nariz dele. Ele ter visto o vídeo não é uma opção, porque só tem 2 visualizações cada um dos vídeos, e as 2 eu tenho certeza que fui eu que vi. Tamo nesse mistério. Tô adorando. O último vídeo que eu gravei, tiveram algumas coisas que eu não gostei, e aí eu me dei a liberdade de editar. Então foi o primeiro vídeo que de fato eu editei, mas foi uma edição tipo só cortes. Hoje talvez eu faça alguns, já vou fazer inclusive um no começo que eu já pensei aqui, então quando você chegar nessa parte eu já vou ter feito um corte. Ai, teve um tema que eu pensei ontem em falar. E de novo, né, sigo sem roteiro, sigo sem me prender a algum tipo de script. Eu acho que tá funcionando bem o meu exercício de vir falar, me exercitar na fala, me exercitar na fluidez da fala. Então, eu ainda quero trabalhar um pouco sem o roteiro. Ainda tô gostando de me testar nesse lugar. Ainda tô achando meio inútil e com um pouco de vergonha de quando isso crescer de alguma forma, seja para pessoas muito próximas, seja para pessoas desconhecidas. Mas, de novo, né, tento não me apegar a isso, porque tá sendo bom esse hábito, essa rotininha. E a pauta que eu pensei ontem, na verdade, eu tive uma conversa muito legal com meu marido na volta do evento que a gente foi, do compromisso que a gente foi. E a gente falou sobre amizades, inicialmente. Em seguida, do tema de amizade, ele entrou num aspecto desse tema que é sobre a disponibilidade, sobre estar disponível. E ele apresentou uma insatisfação sobre... Quebraram algum copo. Tem uma copa bem aqui atrás do coworking. Eu ouvi barulho de copo quebrando. Vocês ouviram? Tem essas distrações no ambiente, vamos ter que trabalhar com isso. Não dá pra trabalhar som, porque eu não edito som. Eu tô numa sala, teoricamente, à prova de som, mas teoricamente, como vocês podem ver. Bom, falando sobre essa questão de disponibilidade de amizade, o Edinho falou um pouquinho... Bom, falando sobre esse tema
de disponibilidade de amizade, meu marido comentou sobre ele ter a sensação de que as pessoas não entendem o sumiço dele, ao mesmo tempo que ele não se percebe sumindo. Ele se percebe ali, à disposição, que as pessoas basta acessá-lo. E ele foi trazendo essa dualidade entre não tenho tanta disponibilidade, mas ao mesmo tempo eu tô aqui, as pessoas não me procuram, ou as pessoas ainda exigem de mim uma presença que eu não consigo dar. Então ele ficou nessa dualidade. E aí, em certo momento, ele pediu minha opinião. E eu busquei, né, enquanto ele falava, ser bastante respeitosa com o que ele trazia em termos de desabafo, em termos de coisas que a gente até já conversou e eu entendi que precisavam ser conversadas novamente. E ao pedir minha opinião, eu trouxe uma percepção de que eu não o vejo mais à disposição, a serviço, sabe? Ali, acho que a disposição é a melhor palavra. E eu achei importante contar para ele qual era o meu entendimento de disponibilidade, de estar à disposição. O meu entendimento, neste contexto, é que estar à disposição significa que quando as pessoas precisam dele, ele está à disposição para ir ao encontro, para responder, para ajudar, para conversar, para estar presente. E o meu ponto foi justamente esse, de que eu não o percebia assim. Ele não estava mais a serviço das pessoas como em outrora ele estava. Ele não tinha mais essa prontidão de quando as pessoas precisassem dele ou quisessem o acessar, ele respondia no mesmo momento, ou colocava essas demandas em primeiro lugar, como em outrora ele já tinha. Ele já tivera, vamos falar, correto. E eu senti que ele ficou um pouco incomodado quando eu trouxe dessa maneira, porque traz uma natural sensação de que as pessoas não podem contar com ele. E eu fui afirmando que talvez isso seja uma verdade. Que as pessoas não podem mais contar com ele como contavam. Mas isso não significa que ele não esteja interessado em saber da vida das pessoas, que ele não se importe com as pessoas. Ele só não está lá de prontidão para quando as pessoas precisarem virem chamá-lo. E eu fiz uma analogia com a imagem que eu tinha da disponibilidade dele. Eu o enxergava muito como se ele estivesse numa prateleira, sentado, esperando, observando a vida passar, a vida dele e a vida dos outros. E sempre que os outros precisavam dele para algo, eles iam, buscavam meu marido na prateleira, levavam ele para passear, faziam uso ali dele por alguma necessidade, em comum acordo, e passada essa situação, eles devolviam meu marido na prateleira e ele ficava ali, observando à disposição sempre. Isso acontecia com amigos, com família, comigo enquanto namorada na época, com conhecidos, com o trabalho. E a minha provocação foi, talvez você não esteja mais nessa prateleira à disposição. Talvez você tenha saído da prateleira e tenha começado a viver a sua própria vida. Talvez hoje você esteja mais preocupado com a sua carreira como naquela época que você apenas trabalhava. Estava preocupado em ter um dinheiro para guardar o dinheiro, de forma que quando alguém precisasse de você, você estava à disposição, tinha o dinheiro, tinha ali uma estrutura básica sua. E hoje você está muito preocupado com a sua carreira. Então, a sua relação com o trabalho é uma relação de querer crescer, de querer aprender, de querer se desenvolver, de pesquisar novos horizontes, de se desafiar, de trazer o trabalho para casa para pensar formas melhores de executar e assim vai. Então, a sua dedicação ao trabalho está diferente, tá demandando mais de você e da sua atenção.
Da mesma forma, a sua disponibilidade à noite, as noites também estão ocupadas porque você está fazendo faculdade. Meu marido faz faculdade à noite, tem 37 anos, está fazendo uma segunda faculdade, totalmente conectada com a expectativa de carreira que ele está construindo para ele, onde demanda uma dedicação, uma presença, uma atenção muito grande, porque a faculdade demanda. E ao contrário do que dizem por aí, que não precisa de diploma e não precisa de faculdade, nós não acreditamos nisso, porque sim, diploma é importante, a construção de saber que a universidade traz é importante, porque essas pessoas que questionam ele estar estudando aos 37 anos já estão com o diploma delas, que tiraram antes, no momento de vida que às vezes é mais vantajoso por não ter tantas responsabilidades. A bateria do meu celular acabou. Consegui carregar um pouquinho a ponto de ligar a câmera de novo. Vamos ver se ele aguenta gravar e carregar ao mesmo tempo. E eu consegui resgatar a linha de raciocínio que eu tava falando sobre essas pessoas que hoje questionam, né, ele estar fazendo faculdade, ou exigem presença, ou de alguma forma parecem não compreender esse ritmo dele, que eles já viveram isso. Eles têm o diploma deles, eles têm um novo ritmo, uma nova realidade de vida, estão enfrentando, inclusive, seus próprios desafios pessoais que contam da fase que eles estão vivendo. E é muito curioso como parece ser difícil olhar para o meu marido e respeitar essa fase dele, o que ele está vivendo neste momento que ele escolheu para ele. E aí eu fui contando isso para ele, que ele está numa dedicação na carreira dele, que ele está se dedicando aos estudos, que são estudos que demandam muito, que é um estudo muito trabalhoso da área dele. Fora isso, nos intervalos, nas entrelinhas dessas atividades, ele está conciliando administrar uma casa, que não é fácil, ele está morando com a esposa, ele está administrando um casamento, que também não é fácil, afinal, o casamento, ele é uma construção conjunta e contínua. Então, não é porque a gente casou que tá tudo pronto e perfeito. A gente tem que se ajustar nas nossas manias, nos nossos desejos, nos nossos momentos de vida, que também são diferentes. Nos nossos ritmos, nos nossos humores. Tudo isso demanda atenção, demanda tempo, demanda disponibilidade. Todas essas atividades da nossa vida vão tirando partes da gente, vão tirando partes da nossa energia. A gente vai ficando com diferentes focos e isso vai exigindo de nós. Ou seja, aquela disponibilidade da prateleira não está mais presente dessa forma. E aí, então, temos o trabalho, temos a faculdade, temos uma casa para administrar, um casamento para administrar. E nos encaixes ainda vem o encaixe de prioridades familiares, de encontros familiares, dos meus parentes, dos parentes dele, das demandas desses parentes, das preocupações, dos encontros, das alegrias que a gente vai encaixando. Tem outros compromissos pessoais dele e meus, que horas a gente concilia e faz junto, horas a gente faz separado, mas que são compromissos religiosos, burocráticos, estendendo o trabalho, estendendo faculdade para os finais de semana ou outros horários. Então, veja, quando a gente percebe, a nossa vida está ocupada de vida. A gente está vivendo a nossa vida. Isso é muito curioso, pois vai mudando as nossas disponibilidades, as nossas prioridades. E não significa que as pessoas à nossa volta são menos importantes. Elas só vão sendo realocadas de lugar. Mas segue tendo espaço, mas um espaço diferente, um espaço na possibilidade dele. Eu fiz um convite para o meu marido, dele pelo menos se perceber e validar todo esse momento de vida que ele está passando. E validar talvez uma nova forma de vida, uma nova dinâmica diante da própria vida, diante da relação com os familiares, diante da relação com os amigos, que de repente ele não vai voltar nunca mais para essa prateleira. Eu particularmente acho isso bom, porque ficar à disposição dos outros
Para mim, significa ficar nessa prateleira vendo a vida passar, priorizando outras que não a nós mesmos. Então, ao meu ver, eu acho muito positivo a gente sair dessa prateleira e viver a nossa vida, podendo contar para o outro, olha, eu estou vivendo isso, as minhas prioridades mudaram, a sua importância na minha vida não mudou, mas as minhas prioridades mudaram. Que tal se a gente renegociar a forma como a gente se relaciona? A forma como a gente se encontra? Tem gente que, para se encontrar nessa dinâmica toda, coloca na agenda. Tem gente que marca um encontro anual. Tem gente que, no aniversário ou num jogo específico, deixa claro que ali eu quero que você esteja. E assim as pessoas vão se ajustando dentro das suas possibilidades. E no fim, eu trouxe essa reflexão para ele e ficou uma reflexão para mim também de validar o nosso caminho, de reconhecer a vida que eu estou vivendo, as adaptações que eu tenho que fazer para mim mesma e a tranquilidade de que não é sobre gostar ou não do outro, priorizar ou não o outro, é sobre eu estar vivendo a minha vida, o meu ritmo, as minhas construções, as minhas prioridades, aí sim, mas que não significa que eu gosto menos dos outros ou que os outros sempre são desimportantes, e sim que tem coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando a gente se encontra, que bom. Quando eu consigo sentar com você e conversar e compartilhar, que bom. E isso você vai ensinando o outro a se trazer também, a se colocar, a se perceber. E aí a troca fica muito mais fluida. No fim, a conversa foi muito legal com ele. Eu acho que foi positivo para mim e para ele percebermos os momentos de vida que estamos, até entre nós dois, porque eu tenho um ritmo também muito diferente do dele, porque eu sou autônoma, eu tenho que matar um leão por dia, eu tenho que ir atrás de cliente, eu tenho que ir atrás de entregas, porque se eu não vou atrás de cliente de entrega, eu não recebo. Se eu não atendo meus pacientes, eu também não recebo, eu não tenho 13º, eu não tenho férias remuneradas. Então, o meu ritmo de construção da minha carreira me exige muito. Mas eu também não posso deixar de ter os meus momentos com ele, de encontros com ele, ainda que a gente seja casado e mora junto. A gente tem que ter esse encontro, esse compromisso um com o outro. Então foi bom para eu refletir também sobre o meu ritmo, as minhas prioridades e validar tudo isso comigo mesma. Putz, que bom. Então tá sendo possível para mim isso. Tô tranquila de ter feito essas escolhas. Eu também tenho amigas que sentem minha falta, exigem mais minha presença, gostariam mais que eu estivesse perto. Conversar com o meu marido me ajudou a me tranquilizar ainda mais, porque eu já estava mais tranquila que ele, dessas escolhas, dessas possibilidades. Eu já conversei diversas vezes com amigas minhas sobre esse meu ritmo e que, infelizmente, eu não consigo ter uma relação como elas gostariam. E que até eu gostaria, só que não é possível. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode, é o que a gente consegue naquele momento. Então, essa conversa me trouxe novamente essa reafirmação dos caminhos profissionais que eu escolhi para mim, dos meus desafios e de como ir contando para as pessoas o que eu estou vivendo. Deixo de reflexão nesse vídeo esse movimento de, primeiro, contar para o outro o seu entendimento sobre certos conceitos. Eu compartilhei o meu entendimento sobre estar disponível e que, a partir do meu entendimento, eu me coloco disponível ou não nas relações que eu vivo. Eu também contei o que eu tô vivendo e aí eu vou atualizando o outro e até a mim mesma, quando eu me escuto, tudo isso que eu tô vivendo. E eu posso, então, afirmar, eu não tô disponível. Porque às vezes a gente fica, não, mas eu tô. Na verdade, eu não tô. Eu não tô disponível. Significa que você não é importante? Significa que eu não quero mais ter uma relação com você? Não. Significa que a forma como eu posso estar com você vai ser diferente. E aí eu posso contar o que eu estou vivendo,
como eu posso viver essa relação com você e posso te convidar a fazer o mesmo, e aí a gente encontra esse lugar comum. Se não for possível encontrar um lugar comum, como a gente constrói um lugar? Não tem brecha nas nossas vidas pra gente se encontrar, mas a gente segue querendo. Vamos construir uma forma, então, de estarmos juntos? Aí a gente constrói. Como a gente faz a manutenção dessa construção? Então, toda hora se checando. Não tá possível fazer essa construção. Não tá possível de eu abrir mão de algo, de você abrir mão de algo. Não dá possível de encaixar. E não é por não querer, é porque as nossas vidas vão trazendo essas impossibilidades. E diante disso, será que então a nossa distância não vai aumentar? E aí cada um vai viver sua vida? Significa que a gente não se gosta? Não, significa que neste momento nossos encontros não são possíveis. E eu comentei com ele que a partir dessas reflexões, eu inclusive me dei conta de que tem amizades que não tem como seguir adiante. A pessoa tá lá, eu sigo gostando dela, eu sigo tendo muito afeto por ela, muito carinho, acompanho nas redes sociais, torço pela pessoa. Mas não tá tendo troca, não tá sendo possível fazer manutenção, não tá sendo possível construir caminhos. Afastamento. Tá tudo bem, eu não te odeio. Não pretendo cortar laços, definitivamente. Se um dia as nossas dinâmicas mudarem e pudermos nos reaproximar, a gente se reaproxima, ajusta o que for necessário, reconstrói pontes. Se não, a vida segue e faz parte. Porque algumas coisas saem para novas coisas entrarem, naturalmente, sem remorso, sem ficar arrastando correntes, né? Bom, acho que essa conversa trouxe uma leveza muito grande para a nossa vida. E nós começamos a semana com essa energia tranquila de que estamos vivendo e construindo nossa vida. Então, foi bom ter trazido isso para cá para registrar essa conversa, ainda que nessas condições, com som mais ou menos, a luz mais ou menos. Acho que hoje eu fico muito satisfeita de trazer mais um diário meu neste vídeo e com algo que eu sinto que agrega mais do que os outros vídeos. E isso, por si só, reafirma essa tentativa e caminhada que eu venho construindo por aqui. Acho que esse conteúdo, inclusive, traz o tom do que eu quero ir construindo com esse canal. Reflexões desta maneira, falando de mim, das minhas vivências, dos meus entendimentos, das minhas construções, mas que de alguma forma pode servir para as pessoas que venham aqui nesse perfil assistir os meus vídeos. Espero conseguir seguir nessa linha, essa é a minha intenção. Amanhã tem mais trabalho, tem mais dia cheio, mas vou conseguir encaixar mais um vídeo com mais reflexões e compartilhamentos e segredos do meu marido. Agora chega, eu vou pra casa. Tchau!